Quem lidera, continua liderando. Todo líder vive um constante processo de desenvolvimento. E alguém já disse que quando você entende que já amadureceu o bastante, você começou a apodrecer. Caminho de Emaús, a gente conversa sobre liderança. Quais são os conflitos, os embates, os desafios pessoais de um líder. O apóstolo Paulo diz que, além da preocupação que ele tinha com as igrejas, ele sofria uma pressão interior. Todo aquele que lidera ou aquela sofre esta pressão interior. E eu gostaria de compartilhar com você, diante desta pressão interior, algumas verdades muito importantes para nós desenvolvermos a nossa liderança nesta viagem do caminho de Emaús. E começar lembrando a você que todo líder precisa lidar com uma certa ressaca ministerial. O que eu chamo de uma ressaca ministerial? Vamos destacar Elias. Depois de um grande avivamento, promovido com aquele episódio do desafio contra os profetas de Baal, Elias entra em depressão. Ele vai embora para o deserto. Elias não está aguentando mais, ele chega a pedir para morrer. O anjo aparece a Elias no deserto, lhe dá comida, ele come e dorme. Ora, quem de nós conseguiria ver um anjo e simplesmente voltar a dormir? Elias está tão desestimulado, desprovido de coragem e de vontade, que ele vê o anjo, come pão assado sobre brasas, no deserto, e para ele não é nada sobrenatural, ele volta a dormir. É uma ressaca ministerial, porque depois de grandes conquistas, depois de um grande ministério, de uma grande pregação, depois de uma grande palestra, depois que você vence o campeonato, você precisa se deparar com grandes pressões. É normal. Houve esgotamento emocional, houve esgotamento físico e mental. E um gafanhoto pesa um elefante. Então, um líder precisa lidar com uma certa ressaca ministerial. É preciso ter equilíbrio na hora desta ressaca. Se você acompanhar o maior líder da história, nós estamos caminhando para Emaús com ele. O maior líder da história, Jesus, depois de grandes realizações, sempre se afastava da multidão para meditar, para refletir, para lidar consigo mesmo. Dentro desta pressão, muitas vezes, nós não suportamos nem o peso da glória que virá sobre nós. A glória esgota. Como assim, pastor? Está errado. Ah, é? Você lembra de Moisés, 40 dias e 40 noites no meio da glória? Era para Moisés ter descido angelical. Era para Moisés ter descido do monte, tomado da natureza divina. Entretanto, ele quebra as tábuas da lei que o próprio Deus talhou da rocha e com a ponta do seu dedo gravou o código da lei. Porque o peso da glória, muitas vezes, nos achata, gera sobre nós uma sensação de peso além daquilo que eu planejei suportar. Cobra de nós mais do que nós estávamos dispostos a dar. O peso da glória vai gerar em nós uma responsabilidade que nós não havíamos imaginado. Quando você sente a pressão da conquista, da realização,
do resultado, você descobre que o maior desafio não é alcançar o resultado pretendido, é segurá-lo depois de alcançá-lo. Mas lembre-se, esta ressaca no ambiente da liderança é cíclica. Significa que você vai viver as fases da lua, lua cheia, lua nova, lua minguante, lua crescente. Nós somos assim. Há dias que nós estamos cheios de alegria, de entusiasmo, de empolgação, e de repente minguamos. Acabou o brilho. Perdemos toda aquela esperança que professamos, mas repentinamente voltamos a crescer, nos refazemos, quase como a lenda do pássaro grego que se desfaz das cinzas e se levanta renovado. Então chega o tempo da lua nova e você está cheio de novo e brilhante de novo. Faz parte do exercício da liderança e no caminho de Emaús a gente aprende isso. Uma outra coisa que eu e você precisamos entender é a unção que veio sobre nós. E olha, querido, é preciso compreender que a unção tem impacto interno e impacto externo. E isso vai nos fazer entender que o impacto externo da unção gera resultados e conquistas. É aquilo que nós vamos fazer. Os grandes empreendimentos, as grandes realizações, pegar um time que não tem chance de ganhar e colocá-lo como o primeiro colocado do campeonato, chegar numa empresa declarada falida, reerguê-la e dar a ela valor de mercado, se deparar com uma igreja em crise, arrumar as coisas e ela voltar a crescer, esse é o resultado da unção externa, o impacto da unção externa. Mas o impacto interno dessa unção é aquilo que Deus vai fazer por nós, é aquilo que Ele vai fazer em nós, é a bagunça que Ele vai gerar na nossa estrutura interna. Se você não se preparar para o impacto da unção interna, a sua missão será suicida. Porque o impacto interno da unção vai mexer com você, com a sua cabeça, com o seu coração, com a sua visão. Sua mentalidade vai ser desafiada e aqui acolá você vai perceber que tudo que você defendia, você estava equivocado. A unção gera em você um impacto interno que te faz rever conceitos, pensamentos, ideias, metodologias e até a maneira de exercer a autoridade. Bom, a gente conclui mais uma etapa da nossa viagem no caminho de Emaús, mas eu preciso te dizer que todo líder precisa crescer. Crescer é parte do processo natural da nossa existência. Quem não cresce, raquitiza. Quem não cresce, não alcança o seu propósito. Entretanto, eu preciso te dizer que crescer dói. Você vai tomar pancadas. Se você tem filhos adolescentes, você vai lembrar que eles reclamam de dores das articulações, porque o crescimento exige um processo doloroso. Mas preciso te dizer que se você quer crescer no exercício da liderança, primeira coisa, dependa de Deus. Sempre. Segundo, delegue funções. Pare de querer fazer tudo. Para de querer fazer cabelo, barba, bigode. Você pode agregar em torno de si pessoas com a mesma visão, com o mesmo propósito, que vão te ajudar a alcançar o resultado do todo. Mas para isso você não pode ser egoísta, porque eles serão parte da conquista. E isto é inevitável. Então dependa de Deus, delegue e
se organize. Organização é imprescindível para quem pretende crescer.